Daí pessoal, nesse vídeo vamos ver um prédio de kitnets com 12 micro kitnets, feito com blocos de concreto pré-moldados, o que já é tendência em países como Estados Unidos e em países europeus. E gostando ou não, é um método construtivo que tende a se tornar padrão com o passar dos tempos, principalmente numa sociedade como a nossa, que preza e valoriza a rapidez e a praticidade, e mais do que nunca a sustentabilidade, que já é e vai se tornar cada vez mais algo obrigatório com o tempo. Todo mundo já sabe que, no planeta, países e empresas que não adotam métodos mais sustentáveis tendem a ser descartados. E isso vai englobar todos os segmentos das nossas vidas daqui para frente. Como construções e imóveis são perenes e de longa duração, acho importante pensar nisso, já que, com as mudanças profundas e rápidas que ocorrem no mundo, não se pode desconsiderar a possibilidade de que, daqui uns 10 ou 20 anos, somente imóveis mais sustentáveis serão valorizados. E as construções feitas com esse método de blocos de concreto pré-moldados são mais sustentáveis, porque são mais rápidas de fazer, são mais limpas, produzem menos entulho e desperdício, demandam uma equipe de trabalho menor, dentre outros aspectos positivos. A construção com esse tipo de bloco depende de um planejamento prévio, onde se projeta peças de concreto que serão fabricadas previamente, sendo que na obra o trabalho basicamente é o de montar essas peças, de acordo com o projeto, como uma espécie de quebra-cabeças, onde tudo vai se encaixando perfeitamente. E sem um planejamento não será possível fazer, mas isso vale para qualquer obra ou método construtivo. Mas diferente da alvenaria tradicional, que possibilita ajustes, quebra de paredes e modificações, isso se torna bem mais complicado quando se trata dos blocos pré-moldados. E por isso o planejamento é fundamental, porque depois de pronto ou depois dos blocos fabricados, será bem complicado ajustar ou modificar o projeto. Existe uma diferença entre blocos de concreto pré-moldados e blocos de concreto pré-fabricados. Basicamente, o pré-moldado é uma peça de concreto planejada e feita de acordo com o projeto. Já as pré-fabricadas são peças padronizadas e que compramos prontas, sendo que o projeto precisa se adequar às peças existentes e escolhidas no mercado. Acredito que as pré-fabricadas tornam a obra mais barata, mas como eu disse, o projeto vai ficar vinculado ao que a fábrica disponibiliza. E no caso de pré-moldados, é você que define as peças que serão produzidas, o que dá um pouco mais de liberdade na criação do projeto e da obra. Nesse caso, eu optei pelo pré-moldado, porque não queria escolher uma empresa ou uma marca específica de blocos de concreto. Mas de qualquer modo, e em ambos os casos, seja pré-moldado ou pré-fabricado, as etapas são simples e bem definidas, composta por blocos de fundação, que na verdade são sapatas, com este furo, onde vai o pilar. Os pilares possuem essas cabeças, onde encaixamos as vigas, e possuem esse elemento, que encaixa na viga e que depois recebe o grout, que é a argamassa que cola as peças. E basicamente, essa é a estrutura, e por isso é simples e rápido de fazer e levantar a obra. No caso de obras com mais de um andar, temos lajes pré-moldadas, que também vão se encaixando e que depois recebe uma capa de concreto, essa feita na hora. Estes vãos podem ser preenchidos com tijolos, e se parar para pensar, isso é bem comum, mas também pode ser fechado com placas de concreto, que se encaixam nesses frisos dos pilares, formando a vedação desses espaços, ou seja, formando as paredes. Em muitos casos precisamos usar peças de metal que servem para unir os blocos, o que facilita e dá mais liberdade de criação dos módulos. Inclusive, essa é uma técnica mais avançada, que pode unir vigas e todos os tipos de peças. Geralmente as aberturas também são pré-moldadas ou pré-fabricadas,
de modo a encaixarem corretamente nesses vãos das aberturas. Existem várias formas de fixar as aberturas nos blocos de concreto, sendo essa uma das maneiras mais usadas, onde as aberturas são parafusadas nas paredes com auxílio dessas peças metálicas, em L. A fixação nesse caso é igual, mas é interna. Quando é externa, geralmente as paredes são duplas e escondem a peça de metal. Basicamente é assim que funciona, e essas são as peças principais da obra. E esses blocos são colocados com auxílio de um guindaste, que issa e posiciona as peças, com o auxílio de algumas pessoas que garantem que o bloco vai ficar na posição correta. E é claro que sempre tem a argamassa fixando as peças. E como tudo é muito matemático nesse tipo de obra, dá para prever com bastante precisão o tempo que a obra vai levar. Costuma-se dizer que, por exemplo, uma casa de 100 metros quadrados leva em torno de uma semana para ficar pronta, a parte de concreto pronta. E sendo assim, meu prédio de kitnets, que tem 200 metros quadrados, teoricamente ficaria de pé em 2 semanas. Mas mesmo que seja mais, já que existem etapas que atrasam a obra, como essa capa de concreto e o contrapiso, concretagens feitas em loco que precisam ser curadas. Mas a montagem em si dos blocos de concreto, essa é muito prática e rápida. Eu vou começar meu prédio com os blocos de fundação, que possuem as seguintes medidas. Dispostos de forma planejada no terreno, que para esse prédio precisaria ser um terreno de, no mínimo, 8 metros de frente por 22 metros de profundidade. Mas claro que ficaria bem melhor num terreno de 10 por 30, por exemplo. Logo após vem meus pilares, lembrando que tudo isso é colocado com o guindaste. Aqui eu tenho pilares de canto, com a seguinte configuração e medidas. E pilares centrais, que possuem a seguinte configuração. Esses frisos estão somente onde vou encaixar placas de concreto depois, que formarão paredes, ou seja, nada aqui é por acaso e está tudo planejado. Como eu disse antes, temos esses ferros que encaixam nas vigas. E as vigas possuem esse dente, assim como o furo para encaixar no pilar e no ferro. Depois vem o grout. Eu realmente gosto desses encaixes e do aspecto que dá. Fica moderno e bonito. E em termos de imóveis, os imóveis construídos nesse sistema tendem a ser mais valorizados no mercado. É como se estivessem um patamar acima em termos de valores, em relação às construções convencionais. Aqui embaixo tem o contrapiso. Já aqui no segundo andar tenho esses blocos, que formam a laje das kitnets do segundo andar, assim como o corredor de acesso a elas, que depois vai receber a capa de concreto. Mas aqui em cima não vou colocar laje, pois vou terminar depois somente com o telhado. Como sempre, já que há uma exigência na maioria das cidades, um espaço aqui para o reservatório de água, e aqui no centro tem uma escada, que também foi pré-moldada, sendo que nesse caso é idêntica à pré-fabricada, que leva para o segundo andar. E agora vou colocar os blocos que formam as paredes. Com o detalhe da estrutura de ferro em determinados pontos, de modo a sustentar essas placas que não se encontram com os pilares. E como tudo é planejado em detalhes, essas peças já servem de continuidade das aberturas, como janelas e portas, criando no final um aspecto único e harmonioso. E fechando aqui em cima, a estrutura metálica, com as telhas sanduíche nesse caso, com esses blocos embutindo o telhado.
com o detalhe que estes são blocos calhas e, como o nome já diz, tem essa parte que é uma calha e que deságua nesse pilar que também funciona como um cano. Aqui na frente tem um guarda-corpo de metal, com esse telhadinho, também em metal, com a cobertura semi-transparente. E eu vou colocar uma chapa aqui atrás, formando essa barra, porque aqui, nesse vão da laje, normalmente as pessoas fecham com concreto, mas eu vou usar chapas de metal para dar uma quebrada nesse aspecto único de concreto. Sempre tenho esse medo que o aspecto mais industrial assuste algumas pessoas ou cause sensação de inacabado. Por isso sempre gosto de dar uma mesclada entre o concreto e outro elemento. Sem contar que ficou bem legal, na minha opinião. Eu vou fazer isso aqui na escada também, fazendo esse fechamento aqui com essas placas de metal, já aproveitando para deixar uma porta, criando um depósito aqui embaixo. Aqui na escada tem essa escada secundária que leva até o reservatório de água e o guarda-corpo da escada. E eu vou revestir ou pintar essa parede aqui dos fundos na escada, tanto por dentro quanto por fora, destacando essa parte e novamente dando uma quebrada nesse concreto. E como o concreto é um elemento frio, artificial, monocromático, eu realmente pensaria em colocar muitas plantas ao redor e em todos os espaços possíveis, quase como se elas fizessem parte da fachada, como se fossem um elemento da fachada, de modo a dar mais vida ao prédio e, de quebra, criar um ambiente ainda mais sustentável e agradável de se estar. Um super prédio de kitnets pré-moldada e com aspecto interessante e moderno, que com certeza vai ser um atrativo e que vai valorizar a obra e o imóvel. E por dentro temos duas opções. Eu vou focar na opção onde posso ter mais kitnets e que teoricamente seria a mais rentável, transformando esse prédio numa espécie de hotel, pousada, um local onde se aluga as kitnets por diárias, por pernoites e coisas do tipo. E nesse caso eu farei 12 kitnets, 12 micro kitnets que internamente ficaria assim. Com essa parede divisória, transformando esse espaço em duas kitnets, tudo com blocos de concreto, fixados pela armação de metal, e formando um banheiro aqui, em cada uma das kitnets. Obviamente que a outra opção seria de não fazer essa divisão, fazendo nesse espaço apenas uma kitnet, o que no prédio todo dariam 6 kitnets maiores, ao invés de 12. Mas concluindo essa ideia das micro kitnets, eu entro por aqui e tenho o móvel da cozinha, com esse painel na entrada, formando um hall de entrada aqui, e para não dar de cara já com os móveis. Com um frigobar ao lado, e micro-ondas aqui. Uma cozinha pequena, mas bem completa. No outro lado temos a mesa de refeições, com esses nichos rasos aqui em cima, e uma banqueta. Aqui ao lado do frigobar temos esse roupeiro, mais baixo, de modo a servir de estante para televisão também. E aqui, enclausurada nesse canto, uma cama de solteiro, com esse móvel de apoio aqui, tipo um criado mudo, para deixar o celular, mas você também pode deixar alguns livros aqui, como sugestão para o seu hóspede ou inquilino. E o banheiro é aqui nessa área. Eu sei que muita gente não gosta da mesa de refeições aqui do lado, mas não achei outra solução. Se tiver alguma é só deixar aí nos comentários. Lembrando que não adianta tirar a bancada daqui, colocar em outro lugar e piorar o projeto. No banheiro, revesti o piso e essa parte das paredes. E no restante da kitnet,
tenho um piso vinílico que imita parquet. Você poderia usar outro piso, mas eu sugiro que seja amadeirado ou com um tom quente e vivo, para dar mais aconchego aqui dentro. E assim ficam todas as outras kitnets, sendo que a ideia é já fazer mobiliada, e assim como o prédio, tudo planejado e sob medida. E dessa forma, temos essas micro kitnets com 10 metros quadrados de área útil, capaz não só de servir para diárias e pernoites, como para tranquilamente alguém morar por mais tempo. E aqui nosso prédio de kitnets pré-moldado, com nada mais nada menos do que 12 kitnets. E quanto ao valor da obra, eu realmente não calculei, porque depende de um orçamento feito pela fábrica, mas ao pesquisar sobre esse assunto, sobre valores das peças e com acesso a alguns orçamentos semelhantes, creio que a parte de concreto poderia ser feita com talvez até menos. E eu realmente acredito que seria possível cobrar diárias de pelo menos, e se tudo der certo e todas as kitnets forem locadas durante todo o tempo, daria um lucro de por mês. Claro que minhas previsões aqui, estimativas, são sempre otimistas e esperançosas. Não estou considerando os diversos pontos negativos, que no caso seria o de não conseguir locar todas as kitnets, e com frequência. Tem um link na descrição do vídeo para quem quiser saber mais sobre esse projeto, onde tem o projeto estrutural e arquitetônico dessa belezinha de kitnet. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se não gostou, me fala aí nos comentários. Se gostou, fala também. Um abraço e até a próxima.